Gravando. Fazer igual no set de filmagem. Então, galera, esse exercício é um exercício padrão para que a gente possa manipular os dados de uma matriz. Eu estou usando a palavra matriz, mas a palavra matriz é bom que vocês entendam que ela não se aplica em Python. Em Python, quando você ler matriz, entenda lista de listas. Nesse exemplo especificamente deste exercício, a nossa lista de listas vai ter um comportamento de matriz. Por quê? Ela tem um número de linhas e um número de colunas definido, é igual. Já uma lista de lista eu posso ter uma linha com 3 colunas, outra linha com 4 colunas, uma linha com 2 colunas. Né? Como vocês viram, por exemplo, no exercício lá de arquivo, na hora que você vai criar o dicionário com os telefones das pessoas, uma pessoa pode ter 2 telefones, um telefone, 3 números de telefone. Então eu tenho ali listas de tamanhos diferentes dentro do dicionário. E se você for agrupar isso numa matriz, vai ser uma matriz de tamanhos também diferentes. Então, matriz não, lista de listas, né? A matriz ela se caracteriza por todas as linhas têm o mesmo número de colunas e ela é de um tipo único, tá? Então, aqui eu tentei colocar, faça um programa que preencha uma matriz com o número de linhas e colunas definidas com o usuário com números inteiros, porque toda ela vai ser de inteiros. Tá? E sendo de inteiros toda uma matriz, uma lista de listas só de inteiros de tamanho definida, mesmo número de colunas, ela se torna comportamentalmente como uma matriz. A matriz tem essa característica, portanto. Então eu vou fazer aqui a matriz receber isso aqui, né, que vai ser, mandar para lá, né? Vou chamar de linha equal aqui. E aqui eu vou botar que a minha linha vai receber um inteiro. Linhas. E as minhas colunas aqui, beleza. E com isso eu consigo já preparar, né, os dados que vão carregar a minha função CRIA-M. Eu vou fazer as funções todas internas para ficar fácil da gente acompanhar o código. Se eu tiver toda hora que ficar virando para uma biblioteca, vai ficar um pouco mais complicado, um pouco mais chatinho. Então aqui eu vou fazer, também vou criar uma matriz vazia aqui, for i em range L, que é o número de linhas. Aí eu vou criar uma lista vazia, for j em range C, que é o número de colunas. E aí eu vou adicionar os valores a essa lista. Eu vou ser um pouco mais prático e vou importar aqui uma biblioteca random e vou colocar na minha lista valores aleatórios. Random.range de 10 a 100. Que aí eu sempre vou ter valores com 2 casas decimais, vai ficar bonitinho na hora de imprimir a matriz. Terminei de preencher a coluna desta linha, então adiciono a linha na lista de lista. E return L. Return M. Eu vou dar um print nessa matriz, porque como os valores estão sendo gerados de formato aleatório, eu não vejo que valores entraram, tá? Então vou até criar aqui uma função fprint para minha matriz, só para eu imprimi-la linha por linha bonitinho. Range m print m de i. Nem vou fazer bonitinha não, eu vou imprimir as listas de maneiras separadas mesmo, uma embaixo da outra. Fprint m. Vamos ver, se não tiver nenhum erro de sintaxe, vou fazer 3 linhas, 4 colunas. Tá lá. Então já está funcionando.
o nosso bonequinho aí tá legal. E aí a gente vai fazer, nós vamos construir funções para resolver cada uma dessas letrinhas aqui, tá? Isso aqui, gente, vale para idade, sexo, altura, peso. Eu posso contar quantos homens, quantas mulheres, qual o maior peso entre os homens, qual o maior peso entre as mulheres. Eu posso fazer tudo isso na matriz. O que vai diferenciar, que aí já não vai ser uma matriz, vai ser uma lista de listas. O que vai diferenciar é que aqui eu estou trabalhando com todos os elementos da minha lista de listas. Na hora que eu quiser saber a média de altura das mulheres, se o sexo está na posição zero, na coluna 0 e a altura está na coluna 2, eu vou filtrar pela coluna 0 e vou somar o dado da coluna 2. Essa vai ser a diferença. Então, por quê? Porque peso, altura, idade vão estar em colunas específicas da minha matriz ou da minha lista de listas. Aqui não, aqui eu estou trabalhando com todos os valores da minha lista de listas que tem um formato mais de matriz. Vamos procurar o maior valor então. F maior em M. E aí é simples, né? Eu vou percorrer toda a minha lista, de listas, procurando o maior valor. E aí a gente faz aquela brincadeira, né? Que o primeiro valor da minha lista de listas, ele é o maior que eu tenho. Porque aí, baseado nele, eu vou procurar os outros. Eu vou dizer, se fosse aqui, por exemplo, o 42, eu vou colocar ele como sendo o maior valor. Aí depois eu vou comparar ele com 11. 11 é maior que 42? Não. Depois eu vou pegar aqui, 86 é maior que 42? Então troca. Aí 86 agora é o maior. 74 é maior que 86? Não. 87 é maior que 86? Aí troca. O Yasmin, não. A grande questão da reutilização do código é o que justifica, inclusive, nós aprendermos funções. Porque você pode copiar a função que você já fez, sem problema algum. Se ela for totalmente compatível com o que se pede, essa é a ideia da função. A ideia da função é reutilização de código. É diminuição do código do programa principal, tá? E a reutilização de código em outros programas. Então é muito importante. Na verdade é um erro, Wilson. Não é, esse aqui é um erro de digitação. Provavelmente escorregou meu dedo no tab aqui. Tá? Então vamos lá. For i em range len de m. For i em range len de m de i. Se i igual a 0 e j igual a 0, então maior recebe m i de j. Você colocou for i 2 vezes. Verdade. Obrigado. Se não, aí eu testo. Se m i de j for maior que o maior valor, então o maior valor recebe mi de j. E depois que eu percorri toda a matriz, eu dou um return em maior. Essa mesma lógica, eu vou até mudar aqui para valor, tá? Eu vou tirar maior. Vou tirar maior da jogada e vou mostrar por quê. Pronto. Essa mesma lógica aqui, ela serve para o menor. E a única coisa que eu faço é inverter o sinal. Acabou. A função para achar o menor também já está definida. Tá vendo? Num tapa só. Tudo bem, eu poderia ter colocado maior lá e menor aqui. Só que eu tenho que ficar mudando tudo. E eu sou preguiçoso mesmo.
Então, aqui vai ser print F maior de M. E embaixo, print F menor de M. Quando eu executar, já não é mais essa lista de listas aqui, tá? Ela muda, porque vai ser aleatório. Vou botar 3 e 4 de novo. Tá lá o maior valor, 99, confere. E o menor valor, 13. Massa, né? Já resolvemos aqui a letra A. Num tapa só. A média dos números pares e a soma dos números ímpares. São as duas próximas letras. São duas funções separadas. Então vamos lá. Vou ver aqui que eu... Tem gente digitando? Tem não. Achei que tinha alguém digitando aí. A média... Ai, me perdi. Média dos pares, soma dos ímpares. Então a média é dos pares. Def, F média par da matriz. A média ela vai depender de um soma e de um conte, né? Porque a média, então eu tenho que somar todos os valores e dividir pela quantidade dos valores que eu for encontrar. Aqui é a mesma coisa, ó. Eu vou ter que percorrer a matriz inteira. Então eu já vou copiar isso aqui. E se M I de J mod 2 for igual a zero, significa que ele é um número par. Se ele é par, soma recebe M de J mais ela mesma e conte mais 1. Meu return vai ser soma dividido por conte. Oxi. Já vamos fazer logo a soma dos valores ímpares. Basicamente, eu vou copiar esse código, essa função, e aqui vai ser soma i. Ô, professor, por Oi? que você fez o conte para ele ir somando cada vez que fizesse uma soma e tal? E não fez o conte ser a quantidade de linha vezes a quantidade de coluna? Não Porque gastaria menos da memória? não, porque eu tenho que contar só os números pares. Ah, tá. Eu achei que esse fosse o total. Não, esse aqui é a média dos pares. No média total eu posso fazer isso, entendeu? Aí você tem razão. Na média total, sim. Mas como eu tenho que descobrir que se o número é par e contar ele, né? É a média dos pares. Aqui ó, é a soma dos ímpares. Então eu não tenho que contar nada. Eu só tenho que somar. E no return é só eu somar. Só que aqui eu estou somando os pares, né? Quando fizer isso aqui, eu estou somando os ímpares. Então meu soma aí já responde aqui nesse formato. Muito parecido com o de cima, mas sem a necessidade do contador. Então ali eu já posso fazer um print. Eu vou usar fstring agora para poder fazer a média com como é que é o nome? Casa decimal. Então é f média par de m e eu quero isso aqui com 2 casas decimais só. Pra não ficar aquela dízima periódica dependendo do for. Professor, Hã? uma pergunta, existe uma função no Python que já tira a média, uma função padrão no Python que tira a média? Sim, E, por exemplo, tem uma função que tira o máximo e o mínimo. tem. Então tem uma que tira a média? Tem. Qual Só que que não? não, aí você tem que usar o NumPy, eu acho. Acho que essa biblioteca, essa função está dentro da biblioteca NumPy. Eu não sei qual é, mas existe sim. Tira a média da matriz. Existe sim. Não, mas já não é padrão, né? Não é o padrão, mas existe. Não, e tira a média de uma lista. Também tem. Provavelmente Mas não é no NumPy ou... deve estar no NumPy. Eu não sei porque eu nunca usei, né? Mas existe sim. Essas coisas você pode ter certeza que existe. Tem como criar a própria biblioteca também, né? Então, Exato. não é tão necessário. Aqui, ó. Professor, Sim. quando você dá print com ponto, 2 pontos, ponto 2F, é para você colocar com 2 casas decimais para printar, certo? Isso. E se eu quiser, eu tenho um número com
sei lá, 5 casas decimais, eu quero usar 2 nos meus cálculos. Eu não quero jogar ele na tela. Ah, Não funciona não, o mas aí existe. 2.0. Não. Tem uma função que faz isso, cara, que corta o número, Quando eu tive que que usar, eu pensei em transformar em string e restringir a string para ter só Não, 2 tudo casas bem, depois do ponto. funciona, mas é assim, você está fazendo a sua própria função para isso. Eu prefiro, inclusive. Sim. Mas existe sim. É round, eu acho que é. Acho que é round, eu não lembro. Porque na verdade o que acontece? Você vai ter que reduzir para 2 casas decimais, mas arredondando. Né? Se for por exemplo, 5,179, quando Professor, você der um round vai virar 5,18. Fala, Pedro. professor, você tá certo. O round é um comando que basicamente quando você usa ele vai retornar um valor float daquele que você quer, aproximado, dependendo de quantas casas decimais você aplica a ele. É round mesmo, né? Mas ele é pra baixo ou pra cima? Sempre para cima. Tipo assim, a partir do Ah, tá. 5 é para cima. Não tem um que arredonda sempre pra baixo? Não, porque o arredondamento para baixo não existe, né? Ah, tá. Se Não, é você porque. tirou 5,7 numa prova, você quer cair para 5? Não, você não. Mas é que tinha um criador de jogo que ele tinha a opção de floor e alguma outra coisa lá. O floor Mas o for arredondava pra sempre vai baixo. ser, o for sempre vai ser com inteiro. Não, floor. Flor, tá, flor, ok. Floor de chão. Ah, É ok, tipo, ok, ok. o floor arredondava Você sempre tem para razão, baixo, o outro eu lembro dessa arredondava sempre para função. cima e um Aham. arredondava sempre o padrão. Eu vou te falar o seguinte, se for arredondamento mesmo é para cima. Mas se você quer achatar o número, realmente eu já ouvi essa função floor. Não sei se ela existe em Python. Eu já vi essa daí em C. Em Python não lembro de ter visto. Pode ter o floor. No caso, esse criador de jogos, ele devia usar a linguagem C, embora Mas não ele significa fosse que não igual exista, todos usar tá? a linguagem C. Não significa que não exista. Ó, aqui, acabei de confirmar, existe sim. Floor é uma função que vai retornar o inteiro, o maior inteiro possível, que não é maior do que o decimal que você integrou. Então, se você dá 1,00001, ele vai te entregar 1, que é o maior Entendi. inteiro que não está antes desse. Mas aí ele entrega o Tem, inteiro. A gente tem que pensar como ele entregar um fracionário. Mas é isso, existem várias funções, gente. É só pesquisar. Eu não vou te dizer, lembrar de todas, não dá. Às vezes me dá um insight, você fala. Quando você falou o floor, meio que me puxou, né? Eu lembrei, pô, não, tem, já ouvi o floor, sim, mas eu só tinha visto em C, de fato. Pô, pensa, quantas funções existem, né? Não tem jeito. Eu não conheço nem 1% das funções que existem. É muita coisa, gente. 154 foi o quê? tem, O que é 154 aqui? A Dos soma dos ímpares. ímpares. Isso, beleza. Agora eu vou fazer. Eu tava fazendo. Cadê? Média par. Eu copiei o média par, né? Eu copiei o média par, mas não alterei ele ainda. Que eu vou criar o média geral. O média geral é um soma, não precisa do conte, tá? Mas vamos deixar o conte aqui por enquanto. A ideia que o Rainan deu é que o conte vai ser len de m que multiplica len de m de zero. Por que de Foi o zero, Cauã. professor? Foi Foi o Cauã, Cauã. desculpa, Cauã. Por que m de zero? Podia ser m de 1, 2, 3, mas uma coisa é certa. A minha matriz, para ela existir, ela tem que ter pelo menos uma linha. Né? Eu posso criar uma matriz de 1 por 4. Então, uma coisa que eu tenho certeza é que a minha matriz ela tem que ter pelo menos uma linha dentro dela. Então, eu multiplico o tamanho de len de m vai me dizer quantas linhas a minha lista de listas tem. Len m de zero vai me dizer quantas colunas a linha tem, essa linha interna. Então, quando eu multiplico o número de linhas pelo número de colunas, eu tenho a quantidade de elementos da minha matriz. Entendeu? Então, eu não preciso ficar somando quantos elementos são, porque é só multiplicar o número de linhas pelo número de colunas. Professor, vou esquecer isso na hora da prova. Então, você vem aqui dentro e conta.
Você vem aqui dentro e conta que vai dar no mesmo. Vai ser um processamento maior, mas você vai chegar no resultado certo. Tá? Então, quando eu pegar aqui F média de M, agora tem a média dos valores. Também vou botar em duas casas decimais. Tá lá, bonitinho, a média dos valores. Aí, beleza. Vamos pegar. Então nós já temos aqui a soma dos valores, a soma dos números ímpares e já temos a média dos valores da matriz. Aí o que acontece? Como eu tenho que calcular, na verdade, quantos valores eu tenho acima da média, é importante que eu guarde isso numa variável. E aqui eu posso usar essa variável para imprimir. Porque agora eu vou dar um print em F acima da média de M, passando também med. Eu já vou copiar aqui de novo. Não, deixa eu pegar a da média. Não. Essa aqui, média dos pares. Vou copiar esse código aqui e refazer. Eu só vou copiar ele até a parte da repetição, tá? Até aqui, ó. Que aqui é a mesma coisa. E aqui ele quer saber acima da média, onde eu passo a matriz e o valor a ser procurado. Então eu vou ter que ter um contador que começa com 0 para eu poder contar quantos são os valores que estão acima da média. Não sei se foi isso não, Rainan, mas pode ser. Ou Cauã, pode ser. Que eu confundi pela voz. Então vamos lá. Se MI de J for maior que o valor que eu estou procurando, que no caso é a média geral, então o meu contador ele recebe mais um. Olha eu botando C, conte mais. E quando eu terminar essa passada aqui, ó, eu vou devolver conte para lá. E aí vamos ver, ó. Linhas 3, 4. Você passou a média fora do parênteses. Como assim? Não, Não, é o nome. É o nome da variável. Onde vocês estão falando que eu passei a média acima do parênteses? No DefMan, lá embaixo, você passou a média fora dos parênteses. Não, tá certo, ó. Aqui. Assim, não, você tem total razão. Desculpa. Total razão. Pronto. Mas não foi isso que deu erro, não, tá? Ia dar erro depois. É porque lá em cima não estava acima a média. Mas esse erro ia acusar depois. Olha lá. 56,92. Então vamos contar quantos que tem acima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Certinho. Está funcionando a nossa função. Eu deixei para o final a função dos primos. Né? Eu pulei ela lá, vocês devem ter percebido. Para a gente encontrar essa quantidade. Fazer uma lista com os números primos que a gente encontrar na nossa matriz. Então, eu vou ter isso aqui. Eu vou ter basicamente, essa historinha aqui. Eu esqueci de copiar o for J. Só que aqui é o conte primo. Vou chamar aqui conte primo. Só que eu tenho que saber se o número é primo ou não. Então eu vou criar uma função dff primo de n, porque é um número que eu vou passar para cá. Como que eu faço para saber se o número é primo? Entre 2 e metade desse número, eu não posso ter nenhum divisor. Né? Professor, Oi? você poderia relembrar por que a metade do número mesmo? Você falou uma vez. É porque o menor divisor, o maior divisor de qualquer número é a metade dele. Né? Por exemplo, 21. 21 não é primo, não. 23. 23 é um número primo. Não adianta eu procurar divisores para 23
depois de 11. Entende? Por que eu vou dividir por 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21? Se ele não será divisível por nenhum número que for acima da metade dele. Entende? Então eu me esforço demais. Eu vou descobrir se 1000 é primo. Aí eu vou dividir 1000 de 2 até 999. Eu não preciso. De 2 até 500. Gasta menos da CPU. Exatamente. Eu gasto menos processamento. Então a primeira coisa que eu vou descobrir aqui, qual é a metade do número? É n dividido 2. Isso é a primeira coisa. For j em range nada. For j, em range mesmo. Em range, vamos botar aqui, ó, de 2 até m, que é a metade do número, né? Se m mod j, for uma vírgula aqui, deixa eu botar m mais 1, tá? Porque metade mais 1 é melhor. Porque se a metade de 1000 é 500 e eu fizer um for j até 500, eu chego no 499, né? Eu não chego no 500. Então, 501, aí eu chego no 500. Se m mod j igual a 0, ou seja, se em algum momento esse valor for 0, esse número não é primo, né? Esse número não é primo. Então, return false. Se eu passar por toda essa extensão do meu j, dividir m por todos os j's e ainda assim não achar nenhum divisor, isso significa que ele é um número primo. Aí eu devolvo o verdadeiro. Só que eu estou pensando aqui no número 2. O número 2, ele vai de 2 até 1, né? Se ele for de 2 até 1, é uma contagem regressiva. Ele não vai encontrar e vai dizer que ele é um número ímpar, primo. Então vai dar certo. Vamos testar. Minha preocupação são os números baixos, tá? Os números baixos são minha preocupação. Depois nós vamos ver se a gente consegue melhorar esse código. Por enquanto vamos deixar ele assim. If é primo, if f primo, mi de j, ou seja, se o valor da matriz retornar true dessa função aqui, eu tenho uma lista que vai adicionar mi de j. Eu preciso criar essa lista aqui fora, né? Essa lista pode ser criada em qualquer lugar, porque ela vai ser uma lista, ela não vai ser uma matriz, então ela não precisa zerar. Ela é criada uma vez. Se eu coloco ela dentro do for i, toda hora ela vai zerar. Eu não quero que ela zere, eu quero que ela seja contínua. E ao final, return L. Não é... Ah, tá. Peraí, que tem uma coisa aqui. Não é para contar os primos. Criar uma lista com os números primos. Não é para criar. Não é para contar a lista. Não é para contar os primos, né? A função aqui não precisa nem chamar consta f lista primo. Vou chamar de f lista primo que faz mais sentido. Eu não vou contar nada. Nem vou somar nada. Vamos lá. Print f lista primo, deixar esses dois pontos daqui. Vamos executar e ver se vai ter algum primo. Não tem nenhum número primo ali. Não, 19 é primo, não? 19 é primo. 19 é primo. É primo. É primo. 59 é primo. Então minha função é primo, tem um erro lógico aqui. Vamos lá. 83 também é primo, se eu não me engano. Também é primo, é verdade. Então vamos ver aqui. If f' m de j. mn mod 2, for j em range de 2 até m mais 1, até metade mais 1. Se m de j igual a 0, ele não é primo.
Se não, cadê o meu lista prima aqui? If f' m de j. Ele aprende de j. Tem que entender o que está dando errado aqui. Então, Você não teria que fazer algo para ele entrar na próxima lista prima, só se for true, não? Não, já achei o erro aqui, ó. Não é M, né, galera? É N, né? É o número que eu tenho que testar, né? Eu não estou testando nenhum número. Estou testando sempre M. Ah lá, 31 e 89. Agora foi. Na verdade o erro era, vamos ver se é só o 13, vamos olhar. 51. 51 não é não, 51 é 17. Não é primo. Não é primo. 5 mais 1, 6, é. É isso, só o 13 mesmo. Queria ver se aparecia uma com mais, né? Aí, ó. Professor, e os números de baixo? Você falou de 2 a 9. Isso, aí para isso deixa eu mudar aqui o meu range. Eu vou fazer um range pequenininho, de 0 a 10. Fazer um range de 0 a 10, que eu vou, porque aí nessa quebrada aqui eu vou ter 2, 3, 7, né? 5, que são primos. Então vamos testar e vamos botar um número maior para que a chance deles caírem seja... Vamos lá. 1 é primo, 0, 0, 0. Vou tirar o 0 daqui. Porque 0 Nem o 1, nem o 0 é primo. É, exatamente. Nem o 1, nem o 0 é primo. Então vamos lá. Só pra gente ver. O 2 tá entrando como primo, beleza. O 1 tá entrando. O 1 tá entrando como primo, então tipo, é só botar si maior que 1. Ó, 7, 1, 7, 1, 3, 3. O que acontece? A gente não está. Eu não estou controlando a repetição. Então eu vou ter que controlar a repetição também. Tipo, por que tem um monte de 7? Por que tem um monte de 3? Para resolver o 1 e o 0 é fácil. Tá? Eu vou vir aqui no primo. F', aqui. For m, tá. If n menor que 2, já return false. Só que eu já quebro, o return, quando ele é encontrado, ele sai da função. Então eu já testo. N é menor que 2, return false, porque não é primo. Tá? Então o 1 já não vai aparecer mais aqui na nossa brincadeira. 3, 2, 2, 7, 2. Beleza. Agora nós vamos brincar com isso daí. Primeira coisa, eu não quero número repetido nessa lista. A lista tinha que sair 3, 2, 7. Primeira coisa, então, a gente resolver é aqueles valores únicos. Então, cadê a nossa lista primo? Ok. L append, então eu vou colocar assim, ó. If f único, quem? M de j, que é o valor que eu estou passando, e a lista que eu já tenho preenchida. Se vier um true de lá, aí eu adiciono. Se não vier esse true, não, nada feito. Então vamos criar o DFF único, que seria a procurar os valores únicos, né, que seria um valor numa lista. Eu vou percorrer a lista for i em range L. Se V for igual a L de I, ou seja, se eu encontrar V na lista, eu já retorno um false. Se eu percorrer a lista toda e não encontrar V na lista, retorne true. Pronto, agora eu vou criar uma lista de valores únicos. Ponto. Né? Eu só vou adicionar aqui se isso aqui me retornar true. Tá. If f único L. Tá faltando fechar um parênteses. Eu abri 2 parênteses, ó. 1,
2 e estou fechando um só. Professor, Hã? eu não sei nem se está vendo o chat, mas até quando escrevi, a Camila tinha comentado que não tinha entendido nada. Mas isso aí foi há uns 7 minutos atrás, então. Entendeu? Eu não, como eu estou com a tela do Replit numa janela separada por cima do nosso webconf, eu não estou lendo o chat. Vocês têm que me avisar, tá bom? O que você não entendeu, Camilinha? E a gente aqui para repetir, por favor, caso consiga ligar o microfone dela, que fica com falar. Eu não entendi a parte dos primos. Ah, ok. Você quer saber como que eu estou calculando, como que eu estou descobrindo quem é primo, né? Beleza. E Yasmin, alguém lê para ele, não estou conseguindo ligar meu PC. Ok, Yasmin. Mas lembrando, tá, para todo mundo aqui, que a aula está sendo gravada. Né? Alguma coisa que você perder. Agora, a explicação que a Camila está me pedindo, eu vou fazer, porque a explicação é em tempo real de aula, não tem problema. A nossa grande questão A é... Yasmin falou que não conseguiu entender a parte dos valores únicos. Tá, são duas grandes questões que realmente deixam a gente um pouco confuso. Né? Entender quando que um número é primo e entender essa questão dos valores únicos. Então, vou repetir essas duas explicações. Quando que um valor é primo? A gente diz que um número é primo quando ele é divisível por 1 e por ele mesmo. Né? Então, você, por exemplo, o número 2. O número 2 é divisível por 1 e por ele mesmo. O número 13 é divisível por 1 e por ele mesmo. O número 10 é divisível por 1, por 2, por 5 e por 10. Ele já não é primo. Né? O que eu estou fazendo aqui é o seguinte. Eu estou eliminando o 1 da parada, porque todos os números primos são divisíveis por 1 e também todos os números não primos. Certo? Todos os números primos e os não primos são divisíveis por 1. Ponto. Todos os números primos e não primos são divisíveis por eles mesmos. Então eu estou tirando da parada isso daí. Porque não vou contar uma coisa que é comum de 2. Não faz sentido eu ficar contando uma coisa que é comum de 2. Então eu estou criando a minha margem de divisão entre 2 e entre a metade do número procurado. Por quê? Digamos que eu estou procurando descobrir se 20 é primo. Nós sabemos que 20 não é primo, mas o programa de computador não sabe, então ele vai testar. Então eu vou de 2 até 19 para ver se tem divisores. Só que quando eu chego no 10, do 10 para frente, depois do 10, o número 20 não tem mais nenhum divisor, porque já passou da metade dele. Não tem como eu dividir 20 por 11, 20 por 12, 20 por 13. Então eu vou gastar metade do meu processamento à toa, se eu passar da metade de um número. Então o maior divisor de qualquer número, tirando ele mesmo, é a metade dele. Qual é o maior divisor de 10.000? É 5.000. Tirando ele mesmo, é 5.000. Então, para que eu vou testar de 5.001 até 9.999 se nenhum desses valores divide 10.000? Por isso que eu estou limitando aqui a minha margem de divisão de 2 até metade do número mais 1. Esse mais 1 é por causa do for. Se eu faço um for range 500, eu só vou até 499. Então eu não divido 1.000 por 500. Né? E aí eu tenho um problema. Eu tenho que chegar no 500. Para eu chegar na metade do número, sempre vai ser m mais 1, porque aí eu vou até o número que eu quero. Então eu vou percorrendo. Se esse número for divisível por j, ele não é primo. Aí eu retorno falso para quem me chama. E se ele é falso, ele não vai adicionar na lista. Então, vamos botar o número 10. 10 é divisível por 2? É. 10 igual a 0, ou 10 mod 2 igual a 0, falso, já sai. Vamos pegar um número primo, número ímpar, não primo. O primeiro número primo, ímpar, não primo, é o 9. Aí nem é um bom exemplo, mas vai ser o 9 mesmo.
Então, 9 é divisível por 2? Não. Então, vai para o próximo. 9 é divisível por 3? É. Então, ele vai dar 0 no mod e returne falso. Né? Pegar um outro valor aqui. Pegar um valor 13. 13 vai dar primo. Porque o 13 vai até 6, né? 6, vai até 6. 13 é divisível por 2? Não. 13 é divisível por 3? Não. Por 4? Não. Por 5? Não. Por 6? Não. Acabou. Então, return true. Ele é primo. Vamos pegar lá 10. Não, 10 já falei que vai dar. 12 também vai dar. O que acontece é que o ser divisível por 2 já elimina metade dos números existentes. Certo? Porque de todos os números que existem, metade deles é par. Então, se eu for calcular em cima de número par, eu estou ferrado. Então, deixa eu pegar um outro aqui. 15. O foguete, que logo no começo dos números, né, os valores são divisíveis por 2 e 3 no mínimo. Então, pegar um número não primo nessa casa aí, que não seja divisível por 2, é muito complicado. 19 é primo, 17 é primo, 21 é divisível por 3, 23 é primo, 25 é divisível por 5. O 25 seria o melhor exemplo, só que eu teria que ficar contando até 12. Né? Mas quando eu passo aqui no 2, não é divisível. 3 não é divisível. 4 não é divisível. 5, 25 mod 5 dá 0. Falso, vai embora. Sai da repetição. E aí eu não testo até a metade dele. Então, essa é a jogada. Eu vou contando aqui. Quando um número for divisível por qualquer um valor entre 2 e sua metade, então ele não é primo. E aí eu retorno falso para a lista do primo. Se isso daqui me dá falso, né, eu não adiciono nada na lista. Se o return for true, então, eu vou adicionar na lista. Só que eu só vou adicionar na lista se esse valor não estiver na lista. Tá? Então, eu já corri aqui, 2. O 2 é primo, eu botei na lista. Vou rodando, 6 não é primo, 1 não é primo, 7. Eu joguei o 2, né? O 2 eu descobri que o 2 é primo, aí eu mando para o único lá. 2 e a lista. 2 vem e a lista vem vazia. Né? Então, não tem tamanho. Se não tem tamanho, o V não está na lista, portanto, então dá um return true. Aí ele coloca o 2 na lista, que é o V que foi para lá. 6 não é primo, 1 não é primo, 7 é primo. Então eu mando para cá o 7 e a lista. Na minha lista, nesse momento, só tem o valor 2. For in range land L, que é 1. Então ele vai comparar. 7 é igual a 2? Não. Então, ele não é igual, ele vai passar, vai sair da repetição e vai devolver um true. Quando ele devolve um true, ele coloca o 7 na lista. O próximo número é 2. 2 já está na lista, mas vamos lá. 2 é primo. Se 2 é primo, ele vai vir aqui, vai passar 2 e a lista. A minha lista agora tem 2 e 7. 2 é igual a L de 0? L de 0 tem o 2. Sim, 2 é igual a L de 0. Então, return false. Aí ele não coloca o 2 na lista. Vai vir um 9, vai vir um 5, aí ele vai passar. 5 é primo. Então ele vai passar para a minha lista 5 e a lista. A lista tem 2 e 7. 5 é igual a 2? Não. 5 é igual a 7? Não. Acabou a lista. Return true, porque eu não vou entrar nesse if aqui. E ele adiciona o 5 na lista. Pronto, ele vai rodar 6 não é primo, 8 não é primo, 1 não é primo, 2 é primo. Aí ele passa para cá 2 e a lista. A minha lista tem 2, 7 e 5 agora. Aí ele pega aqui, 2 é igual a 2, porque o 2 está na posição 0, né? L de 0. Falso. Então ele não adiciona na lista e devolve a lista preenchida só com valores únicos. É meio assim emboladinho, mas se você exercitar um pouquinho mais a cabeça, dá para entender. Que sempre que um número for para cá e ele já estiver na lista, ele não coloca de novo, porque vai retornar falso.
Só que eu quero devolver essa lista ordenada. Aí eu vou pegar aqui LF ordena L. L recebe F ordena L. E vou criar aqui a minha funçãozinha para ordenar. Por fim, para a gente terminar essa coisa deliciosa aqui. Eu acho isso muito bacana. E a gente faz. Se ordenar crescente, tá? Se M de I de J. Ah, tá. E aqui é o seguinte. For I em L, len de M. Não é uma matriz, né? E aqui vai ser uma lista. For I em range, len de L menos 1. Porque eu não vou testar até o último valor. Porque senão eu vou testar o último valor com ele mesmo. Não faz sentido. For J em range de I até len de L, aí sim eu vou até o último valor. Se N de I for maior que L de J, então eu troco os dois. Auxiliar recebe L de I, L de I recebe L de J, oxi, e L de J recebe auxiliar. Pronto. Isso ordena a minha lista e eu devolvo a lista ordenada para quem chamou. E aí eu posso dar um print no lista primo que vai sair ordenado. For J aí, cadê meu erro aqui? Aqui. For J em range. Vamos fazer uma 4 por 5. Que aí eu vou ter um monte de número aqui e vai ter um monte de número primo, ó. 2, 3, 5, 7. São os números primos da minha lista. E já ordenadinhos e aparecendo de forma única. Ah, isso é tão lindo. Eu fico muito emocionado quando eu faço esses exercícios. Quase choro. É sério, gente. Vocês não acham isso lindo demais, não? Olha só. Bonito quando tá pronto. Bonito quando tá pronto. Você quer fazer um negócio? Pega isso aqui e mostra para sua mãe agora. Esse código aqui, ó. Vê o que ela vai falar. Filha, que coisa linda. Você é praticamente um hacker. Não é? É mais ou menos. E mais ou menos mesmo, viu? Com números primos únicos e ordenados de forma crescente. Apresente a lista. Deixa eu fazer aqui agora o seguinte. O maior e o menor, ok. A soma dos ímpares, ok. E aqui eu estou imprimindo agora a média dos valores da matriz. Né? Só para ficar numa ordem de aparição dali, e o último está sendo a lista. Não é isso? Acho que a ordem que eu fiz é essa daqui. Olha só, um programinha pequenininho de 120 linhas. Olha, vocês já estão fazendo programa com mais de 100 linhas, hein, galera? Vocês estão um bichão mesmo, hein? Olha só, esse programa ainda não está legal. Ainda não está legal, tá? Mas eu vou deixar assim para não criar mais confusão. Mas para os meninos que são mais metida besta aí, eu vou tá travado para todo mundo ou só para Yasmin, galera? Acho que só pra Yasmin. É, só para você, Yasmin. Eu tô vendo tudo. Alguém pode me falar, assim, dá um chute aí. Eu vou te dizer que onde eu posso melhorar ele é aqui, ó, no lista prima. Deixa eu ver. Aqui no lista prima. Eu posso melhorar ele. Alguém saberia me dizer como? Só ideia, não precisa falar o código não. Hã?
Se maior que um, não pode ir. Muito bem, eu já posso Cara, era filtrar, eu já posso filtrar aqui. Só testar valores que forem maiores que um. Ok? Já é uma coisa. Eu já não preciso testar o 1 e o 0, gente. Né? Não preciso testar 1 e 0. Então eu já ganho tempo. Mas você quer saber uma outra coisa? Tem uma outra coisinha aí também. Mas essa daí foi uma boa. Que eu já tiro isso lá do E'. Sabe o que Pera, acontece? professor, por que tem uma vírgula ali no if? Tá, se, F único, M. Tá, não, esquece, eu não entendi. Eu nem tô vendo. Ah, não, é porque é uma função do único, Sim, né? eu ouvi Ele passa agora. 2 parâmetros. Entendi. Uma coisa que eu posso. Inclusive, eu descobri como é que se faz uma função, uma função com um valor opcional. Tem mesmo. Mas a gente nem entrou nesse mérito. Mas olha só. O que eu posso melhorar aqui é o seguinte. Uma vez que eu já achei o valor 2, eu não preciso testar os outros 2, né? Então eu posso fazer uma filtragem antes para saber se aquele valor ele já está na lista. Aqui eu estou testando o 2 e verificando também. se ele está na lista. Eu posso verificar antes se MI de J já está na lista para não testar ele. Só que eu não vou fazer isso para não dar nó. Mas já os mais atrevidos aí, E pode. também dá pra fazer outra coisa. Hum. Assim que ele detectar a primeira soma, já interrompe todo o for e. Como assim a primeira soma? Não. Não, assim que ele ver assim que ele detectar a primeira soma. Que soma, doido? Não esquece. A primeira divisão. Não, assim que ele detectar a primeira divisão já acaba. Mas isso está sendo feito aqui no F'. Tá, beleza. Quando você, se é divisível por 2, por exemplo, já retorna falso. Se não é por 2, mas é por 3, já quebra aqui. Então, quando quebra, já vem um falso para cá. Já vem um falso para cá. Vindo um falso para cá, ele já vai para o próximo número, tá? Mas eu posso também passar uma lista para saber se esse M de J já não está na lista de números primos. Aí eu não vou testar o 2 todas as vezes aqui. Mas aí eu vou deixar para a galera mais atrevida fazer isso. Os demais que tem um pouco mais de dificuldade, e é normal, tá, gente? Ter dificuldade é o padrão. Nadar de braçada é só o pessoal fora da curva aí que na programação. Isso não torna ninguém melhor do que ninguém. É só pode saber programar melhor que você. Mas às vezes você é melhor que ele em ciências, é melhor que ele em física, em matemática, etc. Isso não tem nada a ver. Aqui não é uma competição. Vocês não estão competindo entre si. Tá? E o padrão é o não saber. Só isso que vocês têm que botar na cabeça. Mas para essas pessoas que gostam de programar, que estão um pouco mais avançadas, né, é um desafiozinho aí. Dá um jeito de colocar esse código aí, já filtrando. Se já está na lista, eu não vou nem testar se ele é primo, porque eu já testei. Tá? Pensa numa soluçãozinha para resolver isso aí. É fácil. É fácilzinho. Isso não é complicado, não. Você pode até usar o próprio únicos, a ideia da própria função únicos para resolver isso aí. Ok, galerinha? Isso aqui é uma das coisas assim que com certeza vai ter uma questão parecida com isso na prova, tá? Mas não necessariamente apenas com valores inteiros. Às vezes vai ter ali um sexo, idade, altura, peso. Camila, 2 ou 3. Dependendo do tamanho, eu vou estudar direitinho como é que eu vou fazer essas questões. Se eu achar que tem uma questão muito grande, eu deixo só 2 questões. Tá? A outra coisa que eu quero falar com vocês, né, eu vou até parar de gravar agora, porque já não faz parte mais da aula. Então, assim nós encerramos essa revisãozinha aqui, usando matriz, lista de lista, ordenação, né, um monte de coisinha bacana que já deu para fazer.